Você lembra das Tartarugas Ninja que marcaram a sua infância em desenhos animados, em filmes e até em jogos de videogame? Pois é, esquece elas. Mataram 3 das Tartarugas Ninja numa história trágica pra caramba e só sobrou uma. Mas e aí, como é que as tartarugas morreram? Quem, afinal de contas, é o último Ronin? É Rafael, Michelangelo, Donatello ou Leonardo? E quem é o grande vilão dessa história? Eu li a edição que acabou de sair lá nos Estados Unidos e vou te contar o que aconteceu nela aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Histórias com Loquia nesse canal, onde eu te deixo por dentro de tudo que tá rolando no mundo dos quadrinhos. A nova HQ sinistra das Tartarugas traz o retorno de ninguém menos que os criadores originais na equipe. A dupla Kevin Eastman e Peter Laird, é isso que tá aí na tela. E só por isso a história já merecia a nossa atenção, mas será que o negócio ficou bom ou não? Vou adiantar aqui que ficou épico e trágico pra caramba também. A primeira edição de O Último Ronin já começa de um jeito bem sombrio, com a nossa última tartaruga ninja caminhando pra dentro de um rio de lama? Aquilo parece um rio de lama. Dá pra ver que é uma tartaruga já marcada pelo tempo, ela tem essa expressão bem amarga e séria na cara. A gente pode ver também uns vincos na pele, indicando que ela já tá meio velhinha, né? Já passou uns tempos ali. Apesar de que a gente sabe que tartaruga vive bastante, mas parece que os anos não foram gentis a ela. E tem muita gente que nessa primeira página já tava tentando descobrir quem que ela era. Só que os caras foram espertos. A máscara dessa tartaruga é preta, então pela cor não dá pra gente adivinhar. E a pergunta vem, o que um fã faria agora? Ele olharia pro quê? Pra arma que ela tá usando, não é verdade? Só que o Ronin carrega praticamente todas as armas das tartarugas. Dá pra ver ali a espada do Rafael quebrada, o bastão do Donatello e os sais do Rafael. Ou seja, a HQ já começa despistando quem estava curioso, achando que ia ter a sua curiosidade resolvida logo de cara. Óbvio que não. Enquanto o nosso último Ronin se prepara para entrar nesse mar de lama aí, a gente vê vários balões aparecendo na tela como se outras pessoas estivessem conversando com ele. E essas vozes falam sobre como aquela lama é tóxica e fria demais, e que o Ronin vai morrer caso ele se arriscasse a entrar ali. Só que ele já tá bem decidido e responde que se a lama incomoda os outros tanto assim, eles que ficassem para trás. Mas aí as vozes respondem que ele sabe que onde ele vai, eles vão. Já bate a curiosidade, quem são essas pessoas acompanhando ele? Logo a gente descobre que esse lamaçal tá ao redor do distrito de Manhattan, o que já estabelece pra gente o tom de futuro pós-apocalíptico dessa história. A cidade está cercada por um muro e completamente isolada por conta dessa lama tóxica. O Ronin então surge da lama e em seguida a gente vê ele se infiltrando no distrito de Manhattan. Ele só quebra umas câmeras, detona uma cerquinha de arame farpado ali e já tá de boa, já entrou fácil. Ele até comenta que parece que estavam mais preocupados com alguém sair do que com alguém entrar. E então a gente conhece a Nova York do futuro. É um negócio bem cyberpunk, bem Blade Runner das ideias, cheio de luzes, carros voadores, esse negócio todo. Enquanto o Ronin fica só ali espreitando nas sombras, aquelas vozes voltam a falar com ele, mas dessa vez em um tom mais engraçadinho, fazendo piada, comentando aquele estado populoso da cidade. E é aí que nós descobrimos de quem são essas vozes. Atrás do Ronin estão as outras 3 tartarugas que já morreram. E aí a gente pega, agora a gente vai descobrir qual das tartarugas é o Ronin, mas não, é uma pegadinha pra gente. Eles não revelam exatamente as cores das bandanas das tartarugas que apareceram atrás. Outra coisa que a HQ não deixa muito claro é se aquilo é uma alucinação, uma noia aí do último Ronin, fingindo que tá falando com os irmãos, ou se são mesmo os espíritos das tartarugas falecidas, o que seria bem tenso. Tipo, como assim? A última tartaruga também virou um médium?
Mas o negócio é sério. Logo em seguida, o Ronin debate com os irmãos qual seria a melhor maneira de alcançar a grande torre da cidade, porque é ela o objetivo que ele quer alcançar. Ele improvisa para contornar a situação, roubando a moto de uma mulher chamada Jones, que tem algumas pessoas aí já especulando que ela pode ser uma referência ao Casey Jones, lá dos quadrinhos antigos, dos filmes antigos também, é aquele cara com uma máscara de rock. Mas, claro, pode ser que o nome dela seja só uma coincidência mesmo. Só que eu não acredito muito nisso não, porque tem uma parada que rola no finalzinho dessa história, que já faz a gente pensar, peraí, ela é filha, neta do Casey Jones, alguma coisa assim? Mas a gente vai chegar lá ainda. O nosso já querido Ronin agora vai motorizado em direção à torre, usando a moto roubada, e o que ele faz para alcançar a parte mais alta? Ele simplesmente joga a moto num caminhão de combustível e enfia uma dinamite junto, causando uma baita de uma explosão que impulsiona ele para cima. É lógico que isso chama muita atenção das patrulhas e ele usa uma tática clássica das tartarugas para se esconder. Não, ele não se esconde dentro do casco, eu acho que isso não daria muito certo, mas ele se esconde dentro do bueiro. Só que nesse futuro distópico do quadrinho, os caras botaram alarme até no bueiro. Caramba, nem o bueiro é mais seguro. Um dos irmãos mortos do Ronin até brinca que na época dele não tinha esse negócio de alarme no esgoto não. Pois é, na minha época também não, mas quem sou eu? Nunca entrei num esgoto também? O importante é que o Ronin sai dali, mas é cercado por uma patrulha de robôs que mandam ele ficar parado. Ele resolve apelar para um velho truque ninja, as bombas de fumaça. Quando as bombas estouram, os robôs não se deixam distrair e continuam a perseguição, forçando o Ronin a lutar. E se prepara, porque essa é a primeira de muitas lutas dessa história. No meio da porradaria, ele acaba quebrando o capacete de um dos robôs, revelando pra gente um rosto humano ali dentro. É uma coisa bem esquisita que até os irmãos falecidos dele comentam, falando que seria uma mistura de ciborgue com ninja, ou seja, um cinja. Piadinha, piadoca das tartarugas ninja aí pra você. Cara, mesmo na HQ mais sombria das tartarugas, a gente tem um alívio cômico aí presente nas conversas entre eles. Isso é muito bom. Um dos irmãos pergunta quem seria a aberração doentia que faria aquilo com alguém. E o Ronin responde que essa pessoa é a razão dele estar ali. Quando os outros robôs percebem que perderam um membro da unidade, eles começam a tentar localizar o invasor de qualquer forma possível. E o Ronin, que não é bobo nem nada, resolve sair dali o mais rápido possível, com medo do lugar ficar cheio dos tais cinjas. Eu até tenho dificuldade de falar cinjas. Quando ele finalmente se aproxima da torre, um monte de ciborgues ninjas atacam ele e a porradaria come solta na cidade. Mais uma vez, só que maior. Isso até a hora que o Ronin rouba um carro da polícia. E isso poderia dar muito certo, só que não deu. Porque ele não consegue dirigir a nave e acaba batendo, saltando dela pouco antes de explodir. As outras tartarugas mais uma vez voltam a tirar um sarro, falando que ele sabe mesmo como ser discreto, o cara só causa confusão. Nada ninja, né? Você espera que um ninja seja sorrateiro, chegar de mansinho, mas não. E conforme o Ronin salta pelos prédios, a história corta para mostrar um pouquinho desse vilão tão sinistro lá no topo da torre. Afinal, quem seria esse cara que eles estão caçando? Mas vamos falar sobre isso, mas se você tá curtindo essa história, se inscreve no canal. Se você for novo por aqui, poxa, tô te pedindo. Aí você se torna um Loquia também. Eu vou adorar ter você como parte dessa família aqui, pra gente estar sempre conversando em todos os vídeos em que a gente fala sobre o universo de super-heróis que a gente tanto ama. Se inscreve aí, pô. Se inscreveu? Muito obrigado. A gente descobre que o vilão é Oroku Hiroto. E aí tudo faz sentido. Nossa, é o Oroku Hiroto. Não, eu também não sei quem ele é. Ninguém sabe quem ele é porque ele é um cara novo. Um personagem novo. É o novo governante de Nova York, que é ninguém menos que o neto do Destruidor. O clássico vilão das tartarugas ninja, e por causa disso ele é o novo mestre do clã do pé. Meio bolado aí com a destruição que o Ronin tá causando na cidade dele, o Hiroto manda o seu capitão caçar o nosso protagonista, não importa as consequências, e ele faz um pedido bem específico: matar o invasor na frente de uma câmera para fazer dele
um exemplo. Então a HQ volta pro Ronin e ele tá pistolaço, indo até a torre para encontrar o Hiroto, falando inclusive que tá cansado dessas décadas de morte e assassinato. Mas ele estava ali para cometer mais um assassinato. Mas beleza, ele é o nosso protagonista, a gente tá do lado dele. Ele consegue se infiltrar na torre pela entrada do setor mais baixo, só que o lugar tá repleto de patrulhas de ciborgues ninja, que a gente já comentou aqui que são Sinja. A gente descobre então que esses ciborgues ninja são os novos soldados do clã do Pé. Porém, e aí? Como o Ronin resolve atravessar esse lugar? Será que ele vai tentar ser furtivo finalmente como um ninja? Pô, aí sim. Não, ele não faz isso. Ele pega outra moto, acelera ali na direção da galera e explode ela. Pois é, a gente já conta 3 explosões nessa história, todas elas quando o Ronin pega um veículo para pilotar. Depois da explosão não tem jeito, o Ronin é forçado a lutar contra o exército de máquinas que sobrou. Quando o Hiroto vê pelas câmeras que o invasor é uma tartaruga ninja, ele perde o controle. O capitão dele diz ter ativado todos os recursos de segurança para deter o Ronin, só que Hiroto fica pé da vida e mete o papo reto ali, fala na cara. Ou ele tem a cabeça da tartaruga num espeto até o fim do dia, ou ele vai ter a cabeça do capitão num espeto no fim do dia. Não pensa besteira aí não. Enquanto isso, o Ronin vai lidando com os robôs do clã do Pé, só que uns novos inimigos vão surgindo. São modelos novos dos Mausers, que vão complicando a situação. Os Mausers, se você não se lembra, são os robozinhos que nas histórias clássicas tinham um formato parecido com o de uma galinha e eles sempre enchiam um saco das tartarugas. Aqui nessa história, o formato dos Mausers foi atualizado e eles são um pouquinho diferentes, só que bem mais perigosos. O Ronin vai lidando com esses Mausers até que uma versão gigante aparece. A tartaruga até consegue perfurar ele, mas o robozão faz ela cair pela janela. O Ronin pensa que vai morrer, mas ele se espatifa no chão e ainda tá vivo. E é aí que a gente vê o Ronin irritado, sangrando pela boca, todo destruído mesmo. Conforme os robôs do clã do Pé vão chegando para recolher o nosso protagonista, quem é que aparece e salva ele? A garota Jones. Lembra lá atrás quando ele roubou a moto dela? Então, ela mesma voltou, só que estava defendendo o cara. Ela despista os guardas, talvez para guardar a vingança só para si. Afinal de contas, o Ronin roubou a moto dela. Então ela mente para os ciborgues dizendo que o cara que eles estão procurando foi para o outro lado, foi em direção ao Central Park. Os robôs seguem a direção indicada por ela, mas o Ronin desaparece num bueiro, deixando um rastro de sangue para trás, que inclusive a Jones segue para tentar encontrar ele. E aqui a gente novamente vai ver o Hiroto, que não acredita que a tartaruga sobreviveu à tentativa de invasão. Ah, uma coisa importante! Aqui a gente ganha uma pista sobre o que afinal de contas aconteceu com as tartarugas que morreram. Olha só, o Hiroto fala que limpou aquelas coisas horrorosas da face da Terra uma década atrás. Ou seja, claramente, de alguma forma, foi ele quem matou as tartarugas ninja. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Outra coisa que a gente descobre com o Hiroto é quando ele vai andando até a sua mãe desacordada em uma espécie de casulo transparente. Ele diz para ela que não tem importância a tartaruga ter sobrevivido, que nada vai abalar o jeito firme que ele governa a cidade e que ela sempre vai estar ali para compartilhar da glória dele. Mesmo desacordada, é meio bizarro isso, né? Só que o que a gente quer saber mesmo agora é do Ronin. Nós finalmente voltamos para ele se rastejando pelos esgotos de Nova York, todo amargurado por não ter conseguido matar o Hiroto, frustrado porque ele chegou tão perto e agora ele estava tão longe. E começa a se criticar, dizendo que podia ter morrido lutando, que sabia que aquela era uma missão suicida, e no fim das contas ele resolve acabar com tudo do jeito dele e se prepara para se matar. Pois é, o negócio fica muito tenso. A última tartaruga ninja viva decide que vai praticar o seppuku, aquele tradicional ritual suicida japonês que é reservado ali para quem é guerreiro, principalmente os samurais.
onde eles tiram a própria vida com honra. Ele achava que iria morrer de qualquer forma, então pelo menos que fosse do jeito dele. E poxa, a gente tem que combinar, é bem triste isso mesmo. Ele dizendo que sente muita falta dos irmãos. Putz, pra completar esse momento dramático pra caramba, ele ainda abre uma bolsa que tem todas as 4 armas clássicas das Tartarugas Ninja. E ver aqueles objetos ali cobertos pelas máscaras coloridas mexe com o coração de qualquer fã. O Ronin fala que também sente muita falta do Mestre Splinter e que agora simplesmente é tarde demais. Ele pega a espada quebrada do Leonardo, se prepara para se perfurar com ela e... Pois é, galera. Você tá vendo como o negócio tá sombrio? Parece até filme da DC isso aqui. Ou praticamente uma versão aí de velho Logan, só que com as Tartarugas Ninja. Só que se o Ronin morresse aqui, não ia ter mais história. Então ele desmaia por causa da perda de sangue antes de levar o suicídio adiante. E quem aparece ali? Jones. A garota que seguiu a trilha de sangue encontra o Ronin caído ali e fica surpresa com o fato dele ser uma tartaruga ninja. Provavelmente os caras eram lendas na cidade. Nesse momento nós vemos uma alucinação, um sonho de quase morte do Ronin, onde a gente vê as 4 tartarugas ninjas reunidas. Elas estão muito mais felizes e mais jovens em um lar subterrâneo e sem as faixas no rosto, para que a gente ainda não descubra quem é quem. Só que o sonho bom acaba e o Ronin acorda do coma. Ele está numa cama de hospital, todo enfaixado e tomando soro. E aí, meus amigos, quem é que aparece? A April O'Neil, a jornalista que ajuda as tartarugas lá desde as HQs clássicas, nas animações, em tudo. Ela foi interpretada pela Megan Fox nos filmes recentes da franquia. E quando a gente vê ela, dá pra perceber como ela tá mais velha, porque lógico, o tempo passou, poxa. E o Ronin fica tão surpreso quanto a gente de ver ela ali. A primeira edição de Last Ronin acaba com a April O'Neil falando que tá feliz de ver um amigo de volta, recuperado e que estava bem preocupada. Mas espera aí, e a identidade da última tartaruga? A April fala o seguinte: com quem você estava falando, Michelangelo? Provavelmente enquanto ele sonhava que estava com os irmãos, o Michelangelo acabou conversando, dormindo, e a April ali do lado ouviu tudo. Essa é uma escolha bem interessante que tem um motivo surreal por trás. O Michelangelo, para quem não lembra, era o mais preguiçoso, era o mais novo também, mais engraçadinho do quarteto. E tem mais, olha só essa curiosidade, o Michelangelo foi a primeira tartaruga ninja a ser desenhada. Ele foi uma piada dos criadores que eles acabaram expandindo numa história em quadrinhos de verdade. Eastman e Lard desenharam uma tartaruga com nunchakus num guardanapo e deram risadas daquilo. Nunchakus são as armas do Michelangelo. E só a partir daí nasceram as outras tartarugas, ou seja, sendo ele o primeiro a ser criado, é interessante ver que ele é o último a estar vivo nesse universo também. E tem mais, porque em quadrinhos passados, tanto o Mestre Splinter quanto o Destruidor viram um potencial gigantesco no Michelangelo. A arma dele, que é um par de nunchakus, foi escolhida pelo Mestre Splinter por ser a arma mais difícil de se dominar. E isso ia forçar o Michelangelo a se concentrar e aprimorar as habilidades dele. Ele era o clássico caso do cara preguiçoso com um potencial gigantesco, só que pelo visto, em Último Ronin, o Michelangelo finalmente ficou mais poderoso, alcançou todo o seu potencial, porque as coisas que ele fez nessa revista, as outras tartarugas não conseguiriam fazer sozinhas. Ele está mais poderoso e mais amargo também, já que como ele era o alívio cômico das tartarugas, é muito interessante ver ele mais focado aqui, mais agressivo. Não foi revelado pra gente ainda como exatamente os irmãos morreram. E isso porque o Último Ronin é uma minissérie de 5 edições. Agora é o seguinte, você me diz, você curtiu essa primeira edição? Então compartilhe esse vídeo, mostra para todo mundo para que assim eu volte aqui para contar o resto dessa história. Mas depende de você. Aqui do lado tem outro vídeo do Histórias com Lokia que eu aposto que você vai curtir, é só clicar aqui e continuar assistindo. E muito obrigado pela sua companhia até aqui, seus Lokias. Eu sou Miguel Lokia. A gente se vê na próxima.